25 de agosto de 2014. Iniciamos mais um programa, Opinião do Meio-Dia. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa semana a todos os telespectadores de Araras e região. Hoje estaremos conversando com Marcelo Coelho Facchini, candidato a deputado estadual pelo PMDB ararense, e que vai estar conversando com a gente. Vai ser uma entrevista aí que ele vai estar falando a respeito da candidatura, a respeito de todas as suas pretensões. Marcelo, boa tarde. Boa tarde, Ricardo. Boa tarde a todos os ouvintes. Aliás, ouvintes é uma mania que eu tenho do rádio. Telespectadores, né? Muito boa tarde. Marcelo, quem é, para o telespectador de Araras, que já ouve Marcelo Facchini, mas é importante a gente frisar, hoje nós estamos, a Rede TV Opinião não é só Araras, é toda a região, é extensiva a região, essa grande região nossa aqui. Então é importante, quem é Marcelo Coelho Facchini, o fato de você ser candidato a deputado estadual, qual é o seu trabalho aí no município e quem é então Marcelo Coelho Facchini? Bom, boa parte da cidade já me conhece a longa data, já fui vereador inclusive, né? E para os telespectadores de cidades vizinhas, eu sou engenheiro civil. Vou começar pela minha formação, né? Hoje eu tenho 57 anos. Sou formado pela Escola de Engenharia Mauá, sou da turma de 1979, sou engenheiro civil. Iniciei minha carreira na engenharia ainda quando morava em São Paulo por alguns anos. Depois eu vim morar em Araras, tinha a pretensão de aqui instalar uma construtora, mas o destino me levou para o ramo da comunicação. Tenho 4 filhos, sou casado já há 33 anos, tenho 4 filhos, são 3 meninos. A gente chama menino, hoje estão todos aí formados, um é advogado, faz inclusive uma carreira para ser na magistratura, tem uma filha que é a caçula, é médica, um filho que é formado em marketing e outro em engenharia de computação. Trabalho conduzindo as 2 empresas que tenho de comunicação, que são a Rádio Fraternidade AM e a Rádio Fraternidade FM. Na Rádio AM eu também tenho um programa, participação diária num programa pela manhã, das 8 ao meio-dia. Que mais? Tenho 57 anos, já disse isso. Tenho uma vida muito feliz, muito agradável. Estou realizado pelo que conquistei, pela família que eu tenho, a formação que consegui dar aos meus filhos. E há alguns anos já tenho participado, militado na política. Como disse anteriormente, fui vereador de 2008 a 2012. Isso foi uma experiência muito importante na minha vida, né? Eu sempre tive, você, Ricardo, deve ter acompanhado já isso, eu sempre tive uma participação ativa na política nos bastidores, né? Mas em 2008 eu fui convidado e aceitei esse desafio de ser candidato a vereador. Consegui vencer a eleição, atuei fortemente no Legislativo Municipal, fiz um papel importante, fui um vereador independente, um vereador que sempre esteve ao lado do Executivo, mas quando precisou traçar rumos e críticas para o Executivo, eu também fiz isso com muita veemência, não é? Então, me orgulho bastante disso e agora surge a oportunidade, o partido me deu essa oportunidade, fez o convite e eu aceitei esse desafio maior ainda, que é de ser deputado estadual. Marcelo, vou fazer 2 perguntas, né? Quanto tempo você está no PMDB e por que ser deputado estadual? Bom, no PMDB eu participei quando estudante, isso na década de 70, eu entrei na faculdade em 75. Ainda era um período conturbado da ditadura militar. Eu nunca fui radical em nada em minha vida, mas entendia que nós tínhamos que já naquele momento lutar pela redemocratização do país. Eu fiz parte de movimentos estudantis, nunca quebrei nada, nunca saí incendiando nada, mas queria botar minha voz nas ruas também, a minha manifestação. Então, essa militância me conduziu a um partido político logo na sequência, e esse partido foi o MDB. E é onde eu sou filiado até hoje. Com relação à minha pretensão
de uma candidatura a deputado estadual, eu gostaria de dizer o seguinte, até de contar aqui uma rápida história. Eu sempre tive essa militância, essa participação, que aliás eu acho que todo cidadão deve ter, não é? Analisar os candidatos, fazer parte de um grupo político, de uma agremiação, se não ativamente, mas discretamente que seja, mas ter pontos de vista, lutar por um ideal, isso eu acho que tem que existir em todo cidadão. E é dessa forma que eu sempre tive essa participação. Aí, ao longo do tempo, o Ricardo, e essa aproximação com a sociedade, com a cidade, com o cidadão, que o rádio me permitiu, essa vontade de participar, de decidir, de influir, foi crescendo a cada dia. Né? Quando eu comecei a fazer um programa propriamente dito, eu tive contato, comecei a ter contato com as necessidades, as carências da população. Comecei a ver muito de perto, né, as precariedades e aquilo que a gente deveria priorizar e que muitas vezes a gente não vê o homem público, o político, dando a devida atenção. E é nessa hora que nasce essa vontade de estar lá para poder também determinar soluções, futuro das coisas. Eu fico muito impaciente quando vejo, por exemplo, uma senhora me ligar e falar: olha, Marcelo, estou reclamando porque aqui no PSF sei lá, de algum bairro, faltou agulha para injeção de algum produto, muitas vezes insulina, isso e aquilo. Eu fico indignado, porque não tem faltado para os políticos disposição para tanta coisa e muitas vezes falta para aquilo que é básico. E é nessa hora que você fala: caramba, o que não está funcionando? Por que não está funcionando? Vamos fazer isso funcionar. E é onde você é requerido muitas vezes a participar ativamente, e o cargo de deputado, o cargo de vereador, te dá essa prerrogativa. É isso que eu busco. Marcelo, antes de perguntar das suas propostas, do que você pretende, fazer uma pergunta que em todo lugar a gente ouve, a gente conversa a respeito disso. O que você, a que você dá o fato de Araras há muito tempo, eu acredito aí, se eu estiver errado, mas você vai poder me corrigir, mas eu acho que já vamos falar em quase 10 anos aí, que o último, se eu não me engano, foi o Dr. Nelson Salomé. Como que você vê o fato de Araras não ter um representante, tanto estadual como federal, há tanto tempo? Bom, é comum você estar nas ruas e ouvir do cidadão o seguinte: por que os partidos não se unem, não escolhem um candidato único para que a cidade possa votar maciçamente nesse candidato, não haver divisão de votos, o que enfraquece cada um, né? E acaba Araras nunca fazendo um deputado estadual. É uma proposta interessante. Eu até me submeteria a um comitê suprapartidário para fazer essa análise. Se o meu nome for apontado, ficaria muito honrado, né? E da mesma forma estaria apoiando um outro nome, desde que eu me convença, e isso através de pesquisas, por exemplo, de que esse nome tem condições efetivamente de vencer uma eleição e de poder conduzir depois os pleitos da nossa cidade junto ao governo do estado. Mas isso, na prática, não diria que é impossível, mas é muito difícil. Veja, por exemplo, o caso do PT aqui em Araras. O PT tem hoje o poder executivo nas mãos. O prefeito é uma liderança e dentro do partido dele, do PT, eles não conseguem chegar a um consenso. Hoje o PT tem 2 candidatos a deputado estadual, ou melhor, 2 candidatas. Se o partido, dentro dele próprio, não consegue estabelecer um critério de escolha, né, para ter um único candidato, imagina como esse partido vai propor aos outros partidos que se delibere sobre o nome de alguém, ou que se faça uma avaliação em torno do nome de alguém. Fica difícil. Marcelo, você falou em prefeitos, falou no município de Araras, não é segredo para ninguém que você hoje, que nem você mesmo disse que você não é radical, mas você, uma voz do rádio, né, como todos nós sabemos disso, você é oposição ao governo petista hoje em Araras.
Como que você vê aí uma suposta eleição para deputado? Como que isso poderia estar somando para o lado positivo, mesmo sendo oposição? Não vejo dificuldade nenhuma, até porque o candidato eleito deputado estadual, ele deverá ter um bom relacionamento com o governo estadual. É lá que ele vai captar recursos, benefícios para trazer para a cidade. Então, quem se eleger deputado estadual por Araras terá, antes de tudo, que ter um bom relacionamento com os partidos que estão compondo o governo do estado. E eu fico muito tranquilo porque, primeiro, o meu partido, o PMDB, tem um candidato com condições de vencer as eleições, que é o Paulo Scaff. Eu sempre tive boas relações com o PSDB. Enfim, eu não teria nenhuma dificuldade de, independentemente de quem vencer as eleições para o governo de São Paulo, de estar lá tendo um trânsito muito tranquilo e livre, não é? Ao que tudo indica, o candidato do PT ainda patina nas pesquisas e, portanto, dificilmente vá para o segundo turno. Há possibilidade até de o governador Alckmin, é o que dizem hoje as pesquisas, embora eu acredite que esse cenário mude, mas que ele venha a vencer no primeiro turno. Enfim, eu acho que, eleito deputado estadual, eu estarei na Assembleia com um trânsito muito livre para transitar dentro do aparelho do governo do estado em benefício de Araras e da região. Agora, é bom lembrar também que o papel do parlamentar não é só a de prospectar oportunidades, negócios e zelar pelos interesses da cidade. Nós temos que ter também uma participação atuante no sentido de tentar modificar esse país como um todo. A população sabe disso, você que é político também sabe disso. O brasileiro está desencantado com a política, está desencantado com a roubalheira, com a corrupção que aí está, com os desmandos, desvios que são inaceitáveis, não é? E essa conjuntura como um todo, ela precisa mudar, e ela começa a mudar aqui, na cidade. Veja só, um vereador faz diferença na política nacional? Faz muita diferença. Na medida que um vereador daqui, ele apoia um deputado estadual, ele apoia um deputado federal que tem ligações com o governo e que influi junto ao deputado federal lá em Brasília, um senador, e que, em última análise, traça os destinos do país. Então, essa mudança, essa renovação, e eu com 57 anos não tenho nenhum constrangimento de falar em renovação, porque quando eu falo em renovação, eu não falo em renovação de faixa etária, eu falo em renovação de prática política, e eu sou uma renovação. Marcelo, você falou aí de roubalheira, fez essa colocação aí pesada, mas real, que a gente tem ouvido pelo menos, lido, né? Você não vê isso com muita dificuldade, você vê positivo ou negativo na hora do contato com a população, no sentido do seguinte, da população falar o seguinte, não aguento mais isso, não quero mais saber de política, como que você vê? Ou ao contrário, então vamos renovar. Como que você tem visto isso no seu dia a dia de candidato a deputado? Olha, é flagrante que a população está desanimada e eu diria que com boa dose de razão. Mas aí vem aquela cobrança que a gente também faz. Cabe ao eleitor, ao cidadão, escolher um candidato e ter para isso certos critérios. É bem verdade que a população mais distante ou alheia ao processo político não tem esse filtro, né, para escolher o candidato. Muitas vezes houve algum amigo, uma pessoa talvez mais influente, e muitos ainda se deixam levar por favores. Isso é lamentável. Mas a gente faz esse apelo também, a classe política tem que fazer esse apelo ao cidadão, pelo menos os bons políticos, aqueles imbuídos de bons propósitos. Vocês têm que nos ajudar, não é? É uma batalha de todos. Tem que nos ajudar a selecionar os verdadeiros homens públicos daqueles que, eu não quero aqui ser indelicado, mas dos oportunistas, diria até. O Opinião Jornal do final de semana destaca o aumento de eleitores na nossa cidade de Araras, tá? Como que você vê isso aí para esse seu trabalho, para o trabalho dos candidatos a deputado no geral? Você vê isso positivo para uma Araras aí que vai votar mais?
Bom, Araras tem hoje 94.400 e poucos eleitores. Se a grande maioria da população optar por votar em candidatos de Araras, eu digo isso, candidatos, porque nós temos candidatos a deputado estadual e federal também, nós certamente temos número de eleitores suficiente para fazer um deputado estadual. Deputado federal é um pouco mais difícil, é um degrau acima, mas um candidato estadual, Araras consegue fazer a partir do momento que haja uma concentração de votos num determinado candidato. Agora, a gente não pode também esperar que só a cidade nos abasteça com essa votação. Eu trabalho outras cidades aqui da região, né? Tenho trabalhado principalmente as cidades vizinhas, buscando também apoio, né? Inclusive de correligionários do meu partido, enfim. A gente espera que a base de tudo seja a nossa cidade, Araras. E, obviamente, as cidades menores, que têm até menos probabilidade de ter, mesmo tendo um candidato local não conseguir fazê-lo, que essas cidades se aproximem de um candidato realizável, vamos dizer assim, no sentido de poder ser eleito. Hoje estamos conversando com Marcelo Coelho Facchini, candidato a deputado estadual ararense por Araras. Vamos para um breve intervalo e voltaremos. – 25 de agosto de 2014. Opinião do meio-dia com Marcelo Coelho Facchini, candidato a deputado estadual. Marcelo, acho que uma das perguntas mais importantes numa entrevista de qualquer tipo de candidato, e no caso o candidato a deputado estadual, quais as propostas do Marcelo, candidato a deputado estadual? Bom, Ricardo, eu quero ser muito sincero e honesto com o cidadão, com os eleitores, com as pessoas que estão aqui nos assistindo, e dizer o seguinte: chegar aqui e falar, eu vou trazer mais educação, vou trazer mais saúde, vou trazer mais segurança, vou trazer mais ambulância, vou trazer mais isso, mais aquilo, seria ser um pouquinho, não diria desonesto, mas é uma condição que não existe para o candidato, não é? Chegar aqui e prometer que vai fazer gestões junto ao governo do estado para trazer mais segurança, mais saúde, mais educação, isso é a meta, não é? Agora dizer aqui, olha, eu vou trazer mais 1.000 casas próprias, mais um hospital para fazer isso, mais um hospital para fazer aquilo, você sabe que eu estaria aqui iludindo o eleitor. O que eu prometo, e faço isso com muita veemência, é ser um político ético, correto, fazer justiça e fazer com que cada eleitor que venha depositar confiança em mim se orgulhe no futuro da minha atuação como parlamentar. Essa é a minha proposta. Minha proposta é de luta, de trabalho, de determinação. Quem me conhece já me viu atuando no Legislativo aqui na Câmara Municipal, sabe que eu não me vendo por favores, eu não me submeto ao Poder Executivo para abaixar e dizer amém. Eu, quando vejo que tem coisa errada, eu faço. Essa liberdade me custa. E me custou quando vereador, e me custa até hoje, Ricardo, como apresentador de um programa de rádio, onde eu, volta e meia, me vejo na necessidade de apoiar o cidadão quando faz crítica à administração. Isso me custa cara feia, custa muitas vezes perseguições, não é? Dissimuladas, mas existem, e eu não tenho medo de nada disso, não. Né? Então, às vezes até as pessoas brincam assim, o Marcelo é briguento. Não, eu não sou briguento, eu sou da paz. Tenho muitos amigos, os meus amigos que convivem comigo, sabem que eu tenho um coração enorme. Aliás, é isso que me deixa sensível muitas vezes. Eu não aguento ver coisa errada, gente sofrendo, gente em dificuldade, não é? Injustiças acontecendo. Então, eu diria o seguinte, que a promessa que eu posso fazer, e essa vocês podem ter certeza que eu vou cumprir, é de ser um sujeito decente, levar a política como eu levo a minha vida, né? Pautado naquilo que é justo e que é direito.
Marcelo, fazendo o cálculo aí, hoje acho que nós temos aí 50 dias de propaganda até a eleição. O Marcelo Facchini é candidato a deputado estadual, confirmado. Eu queria saber o seguinte, como que está isso, essa campanha, como que está para que o eleitor, o ararense, da região, para saber que o Marcelo Facchini é candidato, como que está essa campanha? Bom, a campanha, ela hoje está por se iniciar praticamente, né? Eu tenho tido muitos contatos, tenho saído bastante, reunido com pessoas, difundido a minha candidatura junto a algumas lideranças políticas, mas a campanha propriamente dita, vamos entender assim, o visual de campanha, mini outdoor, esses cavaletes que agora é moda colocar aí nas praças, eu sou meio contra isso, mas enfim, os adversários estão fazendo e eu me vejo também na obrigação de fazer, até porque senão minha campanha não aparece, não é? Agora, a minha campanha, ela vai ser uma campanha muito modesta, enxuta, diria. Ela foi planejada para estar nas ruas 30 dias antes da eleição. Isso eu não escondo de ninguém por questões financeiras. Eu vou ter um apoio do partido, dinheiro que vem do fundo partidário e não mais que isso. A minha campanha vai aparecer, mas perto do que a gente tem visto por aí, né, que até me deixa abismado muitas vezes, candidatas que têm uma campanha, a gente que sabe de custo, de valores milionários, né? A minha será muito mais modesta, mas vai estar presente sim com força já a partir desse final de semana. Eu certamente não vou ter esse número de pessoas trabalhando com bandeiras na praça e tal, mas um material que é capaz, em termos de volume, de chegar para todo cidadão e todo mundo que se detiver na análise da minha candidatura, tenho certeza que vai considerar como muito importante essa minha proposta. O candidato ao governo pelo PMDB é o Paulo Scaff. Tem previsão da vinda dele para Araras? Não, a agenda do governador, ela é uma agenda bastante corrida. É bem provável que ele esteja passando por Araras, né? Talvez uma carreata, talvez um encontro em algum local da cidade com os correligionários, com as lideranças políticas, mas eu não tenho isso ainda para confirmar. Marcelo, a candidatura está confirmada, está aprovada pelo Tribunal de Justiça Eleitoral. E quanto a isso, está resolvido? Não, está resolvido. A questão que houve de impugnação, o Ministério Público encontrou um senão na regularidade do pagamento de umas multas eleitorais que eu tenho do passado. Isso tudo está acertado, é que a gente inicialmente mandou uma declaração. Não bastava a declaração, eles queriam o comprovante de pagamento. Então foi por isso esse desencontro, mas isso já está sanado e tranquilo, não tem problema nenhum não. Marcelo, hoje Araras, como já disse no início, não tem candidato a deputado estadual. Todo mundo sabe a dificuldade, você acabou de dizer, a estrutura, a parte financeira de tudo isso. Agora, o que todo mundo conversa a respeito de Marcelo Facchini, que é uma pessoa conhecida do rádio, né, uma pessoa aí, ex-vereador, que a pretensão não é só essa, não. Que a pretensão é realmente fincar o nome dele, pensar no futuro político. É isso mesmo, Marcelo, ou não? Não. A hora é de pensar numa candidatura à Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Eu faço isso com o pé no chão. O meu partido tem amplas possibilidades de aumentar em muito o número de candidatos na Assembleia, o que fará com que a votação de cada um individualmente se reduza em relação à eleição passada. Eu tenho condições efetivas de chegar à Assembleia Legislativa. Agora, mesmo sendo deputado, amanhã talvez me acenda o ânimo de estar aqui em Araras e não na Assembleia. Não é isso que eu quero de pronto, mas eu posso dizer o seguinte, a minha vida política, ela independe do resultado dessa campanha, diria dessa forma. E em 2016, eu estarei muito próximo, sim, do processo eleitoral que vai eleger o novo prefeito de Araras. Eu acho que Araras tem que ter um prefeito com outra visão, com outra dinâmica. Nós, infelizmente, paramos no tempo
sob vários aspectos. A administração municipal, a administração petista que aí está, soube fazer muita propaganda de conquistas que não se realizaram até agora. Nós temos uma obra de macrodrenagem que o prefeito anunciou com o rojão e tudo, na casa de não sei quantos milhões de reais, obra do PAC, que está parada. Nós temos a estação de tratamento de esgoto, que era inclusive exigência do Ministério Público para que se façam novos loteamentos na cidade, que se dê capacidade para o tratamento do efluente, do esgoto que nós temos em Araras. E houve um compromisso de melhorar as condições ou ampliar as condições da usina de tratamento, da ETA, e ela está todinha parada. Quer dizer, dizem que vem dinheiro do governo federal, anunciaram, festejaram, mas de efetivo, nada. A obra de macrodrenagem até agora já devia estar pronta em abril de 2014, desse ano, até agora se limita a 2 piscinões na região lá do Narciso Gomes e um trecho do piscinão até Henrique Dias que foi canalizado, foi melhor retificado. Só isso, mais nada. 15, 18 pontes que devem ser trocadas, isso tudo ainda é história, ainda é promessa. Indústria, cadê a indústria? A única coisa que o prefeito conseguiu foi trazer para Araras uma indústria que mais criou polêmica do que solução para o grave problema de falta de oportunidade para os nossos jovens, que é ter um mercado de trabalho em crescimento. Enfim, a gente não muda a realidade com festa e com promessa. Tem que ter realização. E é isso que a gente quer como deputado e lá na frente, se amanhã o destino me conduzir para o comando dessa cidade, é isso que a gente quer fazer por Araras. Marcelo, qual foi o clique? Tipo assim, eu quero ser candidato a deputado estadual. O que levou você a esse... porque a gente sabe, você que é uma pessoa vivida na política, sabe todas as condições de uma candidatura dessa. O que te levou a isso? E as suas considerações finais, que nós conversamos bastante, o programa já está no fim. Olha, o que me levou a isso foi o apoio que eu tive do diretório estadual do meu partido. Na eleição passada, para deputado, eu já pretendia lançar uma candidatura, não tive esse apoio. E esse apoio é muito importante. Volto a repetir, eu não tenho, e o dinheiro que eu tenho, eu não vou pôr na campanha, até porque eu não tenho expectativa de tê-lo de volta, como alguns fazem, né? Então, eu dependo do apoio, inclusive de condições de trabalho, né? Que é isso que eu estou aguardando, inclusive, para começar a minha caminhada aqui pela cidade. Então, com esse apoio posto, eu me animei e volto a dizer, daqui para frente, até o fim dos meus dias, eu pretendo investir muito na minha carreira política. Realizei como pessoa, como pai, chefe de família, muita coisa. E agora eu quero deixar aí um legado para minha cidade, eu quero fazer alguma coisa pelo meu povo. Sem demagogia eu digo isso, com sinceridade e do fundo do coração. Então, estamos finalizando, Marcelo. Quero agradecer a sua presença aqui. Quero mandar um abraço aí para o Dr. Sidney Castanha, para o seu Santo Piscinato, que estão nos assistindo. E, Marcelo, muito obrigado mesmo pela presença. Eu é que agradeço a oportunidade de estar aqui, frente aos telespectadores da TV Opinião. E se em outra ocasião a direção da emissora pretender renovar esse debate, eu estarei muito agradecido e à inteira disposição. Um beijo no coração de todos os telespectadores, minhas queridas amigas que me acompanham no rádio. Estou com saudade e volto logo. É só acabar a eleição. Boa tarde a todos, uma boa semana a todos os telespectadores de Araras e região.